Muito bom dia, presidente. Muito bem-vindo à Jovem Pan, mesmo que por videoconferência. A gente fica muito feliz com a presença e a fala do senhor aqui, também para a população do Paraná, nos acompanhando pela Rede TV Paraná e também pela Jovem Pan Maringá, que tem cobertura aí para mais de 4 milhões de ouvintes. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Maringá, nosso estado do Paraná, vocês todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar ao vivo com vocês para ser questionado. E, obviamente, a gente vai dar a resposta aqui e ajuda também a gente redirecionar o governo caso alguma coisa seja apontada por vocês. Então, eu peço a vocês, vai pedir, né, que sejam bastante objetivos e fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa aí, para a gente realmente levar a informação que o povo merece na ponta da linha. Presidente, eu começo já com o senhor. A gente está muito discutindo aqui nos últimos dias a questão do pedágio no estado do Paraná. E o atual modelo fez com que o Paraná sofresse por muito tempo. E ontem o ministro Tarcísio e o governador Ratinho apresentaram um novo modelo. A expectativa é de 50% de redução na tarifa. Eu queria saber qual foi o papel principal do governo federal aí nessa incursão, nessa mudança do pedágio no estado do Paraná. Primeiro foi uma conversa do Tarcísio com o governador Ratinho. E o Ratinho chegou à conclusão, obviamente, né, o estado é dele, ele tem que sair na frente para buscar aí solucionar os problemas. O pedágio estava altíssimo. Até a motocicleta, por exemplo, R$ 9,00. Não tem cabimento chegar a esse ponto. Mas foram contratos feitos lá atrás que chegaram a esse nível. Então, na conversa final do Ratinho com o Tarcísio, vão ser leiloados novamente, né, as concessões aí. Serão atingidos 3.300 quilômetros de rodovias aí no Paraná. Eu não sei o tamanho da malha rodoviária, mas é um percurso que quase, com toda certeza, vai tomar mais da metade do estado do Paraná. Desses 3.300 quilômetros, teremos 1.780 de duplicação. Tá? Também serão 10 contornos em cidades, que é importante para desafogar o trânsito, como Maringá, Ponta Grossa, Londrina, Arapongas, Califórnia, Apucarana, entre outras. Bem, e mais uma série de medidas. O mais importante, que o povo sente na ponta da linha, é o preço do pedágio. No mínimo vai cair 40% o preço do pedágio. E o leilão está sendo feito, aquele que oferecer ali a tarifa mais baixa para o pedágio é que vai ser a ganhadora dessas concessões. Então, no tocante às rodovias, pelo que tudo indica, para esse ano, vai ser um grande alívio para o povo do Paraná. E para os motociclistas, não podia deixar de falar, o pedágio vai ser zero. Então, no tocante à infraestrutura, no meu entender, ganha muito o Paraná. Eu parabenizo aqui o governador no momento, bem como, obviamente, né, o meu ministro Tarcísio. Presidente, eu tenho aqui na minha bancada Ângelo Rigon, Aguinaldo Vieira, Luiz Neto, eu tenho também Edivaldo Magro, Fernando Tupan, direto de Curitiba, e Kim Rafael, que está em Brasília. Eu vou tocar a bola agora para Fernando Tupan, direto de Curitiba. Fernando, fica à vontade. Tudo bem, presidente? Nós já tive a oportunidade de entrevistá-lo em 2018, quando você esteve aqui no lançamento da campanha no restaurante Madalouf, e fiquei perturbando o senhor bastante tempo ali, até começar a entrevista. Quero falar para o senhor o seguinte: em 2018, em fevereiro, eu já tinha certeza que o senhor derrubaria o governo de esquerda do PT sem choro e nem vela. Isso porque eu estive em Foz do Iguaçu e apareceram adesivos escrito Bolsonaro. Foi uma correria, parou o terminal rodoviário de Foz do Iguaçu. E hoje eu vejo assim que tem uma complicaçãozinha para a sua reeleição tranquila como aquele ano, que é o preço da gasolina e do botijão de gás. Minha mãe reclama muito e quando ela soube, ela pediu para eu perguntar como nós fazemos para o botijão de gás ser mais barato e a gasolina mais barata, que o brasileiro está clamando por isso. Eu quero ser objetivo para dar tempo de responder a sua pergunta. Eu não quero responsabilizar ninguém. Eu quero mostrar a verdade. Gás de cozinha. Estava alto, o que eu fiz? Foi mais ou menos março ou abril. Chamei lá o secretário da Receita, Paulo Guedes, e perguntei, né, quanto que nós arrecadamos por ano de imposto federal do gás de cozinha. Ele falou o valor. Falei, vamos zerar. Zerei o imposto federal, que é o PIS/COFINS, do gás de cozinha. Hoje um botijão custa, né,
Na saída lá, após o seu engarrafamento, o botijão de 13 quilos está custando R$45. A média no Brasil está em 130. A média 130. De 45 para 130 é praticamente 3 vezes. Agora, a responsabilidade é de todos nós gestores. Eu fiz a minha parte, zerei o gás de cozinha, em vez de inventar o Vale Gás, zerei o gás de cozinha. Agora, de onde vem essa diferença aí de 3 vezes o valor? Vem do frete, né? Vem da margem de lucro do cara que está lá na ponta da linha vendendo lá no balcão o bujão de gás e vem do imposto estadual, ICMS. Então, eu acho que o imposto estadual, ICMS, o povo deve procurar aí o seu respectivo deputado estadual, ou entrar na página do governador do seu respectivo estado, e começar a fazer pressão nesse sentido. Bem, 45 está alto ainda? Temos contrato com a Argentina, com Vaca Morta. Tivemos problema com a Bolívia lá atrás, quando uma refinaria nossa foi apoderada pelo Evo Morales, tá? Que o governo do PT na época até elogiou o governo lá da Bolívia. Tá? Estamos explorando gás também na costa lá de Sergipe. Então tem coisa boa aparecendo aí. Agora, não é de uma hora para outra. Temos o gás de Urucu lá na Amazônia, não é de uma hora para outra. E nós estamos buscando maneira de reduzir de 45 para abaixo que for possível. Diz aí, quando vai acontecer? Vai demorar um pouco ainda, não tenho como fazer milagre. Vamos agora para gasolina. O preço médio da gasolina, com o aumento de hoje, né, de ontem, de hoje, está na quase R$2 o litro. Agora, quando você aumenta, seja o que for, na refinaria, o preço da gasolina, imediatamente ele vai para a ponta, lá na bomba. Quando você diminui, ele não vai lá para a bomba. Então, hoje em dia, gasolina, R$2 o litro. Imposto federal, na ordem de 74 centavos. Então, lá está R$2,80 o total. Se está mais de 6, tá? Mais do dobro é o transporte, é a margem de lucro e o imposto estadual, que eu garanto para vocês que é, no mínimo, ou quase, ou aproximadamente, né, o dobro do imposto federal. E tem alguns governadores, eu não tenho como nominá-los agora, mesmo durante a pandemia do ano passado, eu posso citar São Paulo, aumentou o ICMS dos combustíveis. Ou seja, cobrem, o povo tem que cobrar a responsabilidade de cada ente federal. O que eu estou fazendo agora tocante ao diesel? Não vou dizer que vai acontecer porque está bastante avançado. Por lei, nós temos que diminuir subsídios. Tá? Hoje em dia, nós deixamos de receber em torno de 300 bilhões por ano de subsídios. Então, para o final do ano agora, temos que reduzir, dá aproximadamente aí 15 bilhões de subsídios. O que geralmente é feito com esse dinheiro? Vai para o Tesouro. Quando vai para o Tesouro, não vai para nós porque tem o teto de gastos. Então é dinheiro que vai para bater dívida. Bacana, bacana, sem problema nenhum. O que conversei com o Paulo Guedes e com o secretário da Receita? Bem, vamos pegar esses 15 bilhões, vamos abater nos 19 bilhões que nós arrecadamos de PIS, COFINS do diesel. Ou seja, eu pretendo zerar o preço do imposto federal do diesel para o início do ano que vem, porque todo mundo ganha com isso. E daí, o caminhoneiro, que grande parte está esclarecido, pode fazer uma campanha junto a governadores aí, ver a margem de lucro, né, o frete, para diminuir isso aí. Tem como diminuir isso aí. É cada um fazer o seu esforço, porque todo mundo ganha barateando o preço do frete, que basicamente incide sobre o preço do diesel. O que nós fizemos no dia de ontem? Assinei uma medida provisória, porque não é só assinar MP, você tem que conversar com o parlamento, com liderança, ver o impacto, se vai passar, como vão se comportar as bancadas estaduais, como vão se comportar, por exemplo, os usineiros. O que decidimos no dia de ontem? A venda direta. Então, hoje em dia, um caso hipotético aqui, mas real, você tem uma usina aqui, tá? Você produz o etanol, o nosso álcool, ele anda 200, 300 quilômetros, vai para uma distribuidora e daquela distribuidora volta para um posto de gasolina a 10 quilômetros da usina. Então, a gente chama aqui de etanol turista. Mas o turista que anda 500 quilômetros para chegar no ponto final. E nós decidimos ontem, por medida provisória, negociar a venda direta. Ou seja, o usineiro pode, em vez de andar 500 quilômetros para vender o posto de gasolina, ele 10 km abastece ali. Agora, tem um complicador aí. Vocês têm que saber. A discussão do ICMS no preço do combustível. É uma coisa bacana.
Em 2001, foi promulgada uma proposta de emenda à Constituição dizendo que o valor do ICMS tem que ser o mesmo para o Brasil todo e valor nominal. Não pode ser um percentual como é feito hoje em dia. Nós cobramos um valor fixo no preço, por exemplo, do álcool e do diesel desde janeiro de 2019. Eu não aumentei em absolutamente nada. Tive com um funcionário da Petrobras, agora há pouco, tomando café comigo, está até do meu lado ouvindo a conversa aqui. O que é que nós vamos demonstrar nos próximos dias? Que o governo federal mantém congelado o seu valor, o seu imposto federal desde 2019. Enquanto que governadores, o contrário, eles arrecadam cada vez mais de ICMS. Porque o ICMS incide em cima de outros impostos, né, de forma errada. A gente chama de bitributação. Vamos supor que o ICMS no Paraná seja 30% da gasolina. Bem, está R$2 na refinaria, seria 60 centavos. Não é assim. O que os governadores fazem? Isso todos fazem. Pega o preço médio de 15 em 15 dias, está R$5. Ele cobra 30% em cima dos 5. Então, em vez de ser o valor de 60 centavos, vai ser em cima de R$2 na refinaria, vai ser em cima de R$5. Será R$1,50, isso mesmo? Se eu me perder aqui, você me corrige aí, tá? Que eu não posso errar, eu sou fuzilado aqui. Então nós queremos cumprir a emenda constitucional. Daí o motorista, né, vai chegar no posto de combustível, tem um decreto nosso, vai ver preço da refinaria, imposto federal, imposto estadual, margem de lucro e frete. E ele vai saber ali quem, porventura, é o vilão da história. Agora, os governadores relutam contra a nosso projeto de lei complementar do valor do ICMS fixo em todo o Brasil. Nós já cedemos. Não precisa ser fixo para todo o Brasil. Se o Ratinho quer cobrar R$2 em São Paulo, aí, o Dória 3, e lá o Castro no Rio quer cobrar 1, ele é problema deles. A gente não tem nada a ver com isso. Mas o povo vai saber quem é que está realmente cobrando mais no combustível que onera ele toda vez que vai abastecer seu carro. Nós estamos entrevistando ao vivo e exclusivo o presidente Jair Bolsonaro, agora é a vez de Ângelo Rigon. Bom dia, presidente. Maringá é a terra do Sérgio Moro, que foi seu ministro, e é a terra do Ricardo Barros, que é o seu líder do governo. Vocês dois foram no mesmo partido, PT, você deve conhecer muito bem ele. E ele vai estar, ele é considerado um holding aqui da política do Paraná, e ele vai estar daqui a pouco na CPI da pandemia. Eu queria saber qual que é a expectativa do senhor em relação a esse depoimento, já que o pessoal lhe cobra, o senhor não saiu em defesa do Ricardo e não desmentiu o Luiz Miranda de ter falado o que ele falou na CPI. Olha, muita gente conversa comigo. Onde estou aqui, tem uns livros atrás, né? Não tenho tempo de ler não, tá? Essa é a biblioteca aqui da minha casa, que eu sou inquilino aí, pelo menos até o final do ano que vem. Se eu for fazer o levantamento da ficha de cada um que vem conversar comigo, eu vou deixar de conversar com muita gente. Muitos parlamentares têm problemas, a gente chama de capivara, né? Tem carrapato. Né? Eu não posso falar, não quero receber você porque você tem capivara, tem carrapato. E vem parlamentares de toda hora de falar comigo. Depois que eu recebi o Luiz Miranda, falaram, você não podia ter conversado com ele porque tem certas acusações sobre ele. Mas pera, ele é deputado federal. Veio aqui, trouxe uma série de... conversou muita coisa comigo, e depois apresentou um problema aí, né, de possível fraude, numa possível compra, que nada tinha sido comprado até aquele momento, da tal da Covaxin. Bem, tomei providência, foi resolvido o assunto, não era aquilo que tinha conversado comigo, da forma que ele conversou comigo, e está resolvido o negócio. 4 meses depois, ele resolve falar que teve comigo, não tomei providência. Como não tomei providência? Nós não compramos a vacina, já não íamos comprar a vacina. E ele, no meio da história, falou que eu teria criticado o Ricardo Barros. Bem, eu não vou ficar batendo boca com o parlamentar. Primeiro, se ele conversou comigo, se tem algo de concreto para apresentar contra mim, mais do que o direito, é dever dele denunciar. Agora, esperou 4 meses para falar, e daí começa a querer me jogar contra o Ricardo Barros. Eu fico quieto. Como eu não defendi o Ricardo Barros é líder do governo na Câmara. Se eu tivesse demitido ele da liderança do governo, daí sim, né, podia pensar de maneira diferente. Agora, hoje vai chegar o dia, também estou ansioso por isso, para ele, na CPI, que é um deputado experiente, tá, e vai lá explicar o que aconteceu. Ponto final. Agora, repito, eu não vou ficar batendo boca com um deputado que primeiro falou que me gravou. Já seria um crime, né? Mas a lei de segurança nacional não se aplica para mim.
quando contra mim qualquer coisa, eles buscam a Lei de Segurança Nacional. Né? Como temos um inquérito fake news aí, baseado na Lei de Segurança Nacional, contra quem está do meu lado. Agora, não tem dupla mão essa lei. Então, vamos ver o que acontece hoje. Eu não digo que tenho certeza, mas tenho convicção, pelo que conheço o Ricardo Barros, nesse caso específico da vacina, onde a CPI me acusa de corrupção sem ter comprado uma dose, sem ter pago R$1, eu acho que ele vai sair bem lá. Como a CPI não tem no que me acusar, presta atenção, vocês estão sabendo, né? Vão me denunciar por charlatanismo e curandeirismo, ok? Vamos seguir aqui, vamos lá, Luiz Neto, agora é a sua vez. Presidente Bolsonaro, muito bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer a sua disponibilidade em participar do PAN-News. Gostaria de dizer que é uma honra pessoal para mim estar conversando com o presidente da República. Presidente, a gente sabe que nesse circo montado pela CPI há muitos interesses políticos, entre eles de parlamentares, né? Alguns parlamentares da oposição, entre eles o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, disse que essa é a CPI do impeachment e usam da imagem do presidente e, no caso do líder, para tentar prejudicar o governo. Eu queria saber do senhor como o senhor vê essa citação do deputado Ricardo Barros dessa CPI, mais de 100 vezes aí, a ligação da imagem do líder do governo na compra das vacinas, sem nenhum tipo de prova, e o uso da imagem do senhor de forma prejudicial, né, de forma prejudicial ao governo, para tentar prejudicar não só a sua imagem, mas de todo o governo. Vou falar no macro e depois entrar no Paraná. 2015, as estatais deram prejuízo de 35 bilhões. 2019, as estatais deram lucro de 52 bilhões de reais. São 87 bilhões no meio do caminho. Ia para algum lugar. Vamos no particular. Itaipu Binacional. Pouco investia na região. 100 milhões, 200 milhões por ano. Basicamente projetos sociais. Você sabe qual é o interesse dos projetos sociais. Nem sempre são para atingir e ajudar os mais necessitados. Bem, com o nosso governo, só o ano passado, investimos 2 bilhões e meio na região aí do Paraná. A segunda ponte com o Paraguai está 60% pronto. A terceira deve sair do papel o ano que vem, vai lá de Porto Murtinho. Nós ampliamos o aeroporto aí de Foz do Iguaçu. Está na iminência de começar a receber voos internacionais, coisa que não acontecia. Isso é bom para a cidade, é bom para o estado. Também fizemos muitas obras em 40 municípios que circundam aí a Itaipu Binacional. Então é uma maneira diferente de a gente tratar a coisa pública. Vocês são um pouco mais novos do que eu, mas nós sempre assistimos debates para executivo, não interessa se é municipal, estadual ou federal, todo mundo dizendo que ia combater a corrupção. O único governo que realmente fez isso depois das eleições foi eu. É o zelo que nós temos para indicar as pessoas que vão dirigir as estatais pelo Brasil. Olha, os Correios estão criticados. Sempre davam, ou não davam lucro, ou pequeno prejuízo, ou pequeno lucro. O ano passado, os Correios deu lucro de 1,5 bilhão de reais. Até meados desse ano, o lucro já ultrapassou 1,5 bilhão de reais. A Petrobras lá atrás, tem a ver com o preço do combustível, né? Parte do combustível da gasolina que nós usamos no Brasil é importado. E temos que pegar o preço lá de fora. E se nós não seguirmos o preço internacional, ocorreria desabastecimento. Agora, por que não temos gasolina refinada no Brasil? Porque o governo lá atrás, não estou criticando o Lula nem a Dilma, né? Mas decidiram por 2 refinarias no Nordeste e uma aqui no Sudeste. Não fizeram nenhuma e deixaram esqueletos na ordem de 230 bilhões de reais. Bem, aí está um retrato de mais ou menos, né, o que acontece, o que acontecia no Brasil e por que tanta gente atira em mim. Eu não tenho problemas com a imprensa. Eu resolvi cortar geral, pelo menos 80%, a verba para parte da grande imprensa, porque o teto nos atrapalhava a fazer obras. A imprensa é importantíssima para a normalidade, para o progresso de um país. Então nós não temos problema. Agora, críticas o tempo todo, né? 24 horas por dia. Então a gente resiste, faz de tudo para não desistir, que eu entendo que a minha presidência é uma missão de Deus, e vamos tocando o barco.
Então, acho que eu dei um breve retrato aí de como funcionavam as coisas no Brasil, no macro, né, e como funciona atualmente. Agora, Edivaldo Macro. Bom dia, presidente. Com a rejeição lá da PEC, do voto impresso na Câmara, e essa disposição do presidente do Senado em não retomar um debate de uma PEC parada lá em 2015, o senhor considera encerrado o assunto do voto impresso, presidente? Olha o que acontece. Hoje eu botei uma matéria do jornalista Ricardo Boechat, que já nos deixou. Eu tinha uma certa liberdade com ele, sobre eleições lá de trás. Não faltam, né, pessoas falando que foi votar e aconteceu isso, aconteceu aquilo, apareceu outro nome lá. Né? Próprio São Paulo, eu falei na primeira live minha desse assunto. Olha só, com 0,39% das urnas apuradas em São Paulo, em torno de 20 mil votos, foi feito um retrato dos 8 primeiros candidatos com o respectivo percentual. Ele começava com o Bruno Covas e terminava lá com não sei quem lá no 8º lugar. Bem, quando o sistema destravou, foi para o 100%. Acho que caiu. Não caiu, não? Então, o que acontece? Os 8 permaneceram na mesma classificação. Não, os mesmos permaneceram na mesma classificação e dispensando-se, né, a casa decimal, terminaram exatamente com o mesmo percentual. Então, é um indício fortíssimo de que algo de errado aconteceu na capital do estado de São Paulo. Continuou com o probleminha, nossa, está tentando resolver. Opa. Pode continuar, presidente. Posso continuar? Pode continuar. Então, a questão do voto impresso. Tivemos eleições agora, tivemos uma votação na Câmara da PEC do voto impresso. Nós perdemos, mas o placar foi muito parecido, 228 a 219. Tá? O pessoal queria o voto impresso, foi um pouquinho maior. Empatou. Então, metade do Congresso, metade dos votantes disseram que acreditavam na urna eletrônica. E outra metade disseram que não acreditavam na urna eletrônica e queriam o voto impresso. Agora, por que nós temos que concorrer nas eleições do ano que vem sob o manto da desconfiança? O que nós queremos? Né? Eu quero, que sou o maior interessado, eu quero eleições limpas, transparentes, eu quero o voto democrático, a contagem pública dos votos. Por que essa vontade enorme, né? Esse trabalho enorme do ministro Barroso, que é também o presidente do TSE, contrário ao voto impresso, reunindo com lideranças partidárias, e logo depois da reunião, essas lideranças, a maioria delas que eram favoráveis ao voto impresso, mudaram de lado. O que foi oferecido para eles, o que aconteceu? E eu estou advertindo, vou continuar minha luta, com menos pressão, é lógico, né? Mas nós não podemos terminar mais eleições do ano que vem sobre o manto da desconfiança. Agora, direto de Brasília, quem é Rafael? Inicialmente, presidente, é uma honra poder revê-lo, pois ontem estive no Palácio da Alvorada, aí no cercadinho do povo, e pude cumprimentá-lo pessoalmente. Sabe que em Maringá o senhor tem apoiadores fiéis que apoiam as causas do Brasil, tanto as pautas econômicas quanto dos valores da família e princípios cristãos. Presidente, circula um vídeo, em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, em uma conversa nos corredores da Câmara dos Deputados em junho, afirma que, abre aspas, eleição não se vence, se toma, fecha aspas. Que também nos faz lembrar e associar a fala autoritária de José Dirceu, o ex-ministro da Casa Civil do governo do ex-presidiário. Quando questionado em 2018, na ocasião, se o PT perdesse as eleições, ele declarou também, abre aspas, é questão de tempo, a gente toma o poder, fecha aspas. Com tudo isso, todo esse autoritarismo que vivemos por parte de toda a oposição ao governo federal, inclusive o povo vem sofrendo ataques diuturnamente de instituições que obrigatoriamente deveriam prestar um serviço à população e não militar em causa própria. Eu gostaria de saber do senhor se devemos nos preocupar com essas declarações e se realmente a nossa democracia hoje ela está em risco. Deve se preocupar sim. O que está em jogo é a nossa liberdade. Eu costumo dizer, se com liberdade está difícil lutar, imagine sem liberdade. Na segunda live minha sobre esse assunto, eu apresentei provas do TSE da invasão do sistema eleitoral. Conforme o próprio TSE diz, na pessoa do Joseph Janini, que era o super-homem, era o pai do voto eletrônico, assinou em documentos encaminhados à própria Polícia Federal. Ou seja, um hack esteve de abril a novembro de 2018
passeando dentro dos computadores do TSE. Inclusive, segundo o próprio TSE, tendo acesso ao código-fonte e as senhas até de um ministro, o ministro Banhos. Isso quem está dizendo sou eu, é o próprio TSE que disse. E daí o TSE também diz que depois do inquérito instaurado aí em novembro, o TSE mesmo disse que não houve manipulação de números, a não ser talvez em Aperibé, Rio de Janeiro. Isso é o TSE quem diz. Agora, vamos relembrar o meu caso com o juiz Moro, quando o Moro falou que naquela sessão secreta minha, tinha informação que eu interferia na APF. Bem, daí então, eu entreguei o chip lá pro Supremo Tribunal Federal e o ministro Carlos Veloso mostrou tudo o que aconteceu naquela sessão. Eu não tinha obrigação de entregar porque a sessão não era uma sessão formal, era uma reunião, como vocês fazem, reunião de pauta aí com vocês, não tem que divulgar esses dados, mas divulguei. Bem, foi comprovado que não tinha nada. Agora, se eu tivesse destruído ou não entregado o chip, o que todo mundo estaria falando agora? Que eu não entreguei as provas de que realmente eu havia interferido na PF. Vamos voltar para esse caso. O que o próprio TSE respondeu quando a Polícia Federal pediu o tal dos logs? O que são os logs? É onde ali nos computadores, né, estão as pegadas, tudo o que foi feito no primeiro turno e no segundo turno. O que o TSE respondeu? E seu Janino assinou embaixo. Apagamos os logs. Olha, se não deviam nada, por que apagar os logs? Eu acho que todos nós aqui, até a imprensa, é a primeira vítima quando se vira a mesa. Não tem imprensa livre na Venezuela, não tem lá em El Salvador, não tem na Coreia do Norte, não tem em Cuba. Uma das primeiras vítimas, além da verdade, é a imprensa. Agora, ele está comprovando o que aconteceu. Tá? Então, é lamentável, né, o que o ministro Barroso está fazendo. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Fux, na sua nota, falou, mexeu com um, mexeu com todos. Não é assim. Né? Se um militar aqui faz uma coisa errada, que eu sou militar, o que nós fazemos? A gente investiga. Se tiver responsabilidade, vai pagar o preço, altíssimo. Agora, não pode ter o corporativismo nessas questões. Falavam tanto em democracia, em ditadura, em voto. Né? Hoje em dia, não, até há pouco tempo, estavam dessa forma. E daqui para frente, como vai ser? As suspeitas, denúncias de fraude de pessoas do povo que diz que apertava o botão do seu candidato, apareceu outra fotografia, estão aos montões pelas mídias sociais. Então nós temos a obrigação de mostrar para o povo brasileiro que somos um país democrático e civilizado. Ninguém em Brasília aqui pode se arvorar e dizer que é melhor do que o outro. Muito pelo contrário, eu sou o servidor público número 1. É nossa obrigação, tá, fazer a vontade da maioria da população. Está sendo organizado um movimento no dia 7 de setembro lá em São Paulo. Eu estou sendo convidado. Eu vou decidir nos últimos dias se vou ou não. Agora, a gente pergunta, faz um movimento. Quais as consequências do movimento? A gente gostaria que não só o parlamento, em primeiro lugar, bem como alguns ministros, né, do Supremo Tribunal Federal e do TSE, ouvissem o povo. Sempre me acusaram, né, de ditador, torturador, não sei o quê, um montão de coisa. E quando assumisse, ia dar um golpe. Tá? Nada aconteceu. Nós continuamos jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Nós queremos, eu quero, tá, se perder a eleição, entregar a faixa e cumprimentá-lo, desejar boa sorte e cuidar da minha vida. Agora, da forma como está, parece que estão conduzindo para eleger aquele cara que até pouco tempo estava preso. E olha agora o que acontece, pessoal. Isso é muito importante que eu falar. Não tenho provas. Deixar bem claro que não tenho provas. Ouvi dizer, há alguns meses, ouvi falar que havia se acertado, né, que alguém ia desviar 12 milhões de votos meu. Repito, não tenho prova, não sei se a história é verdadeira. Não sei. O que aconteceu depois das eleições?
Porque esse hack não é um turista. Ah, eu vou passear por aí, não tenho o que fazer, vou brincar no TSE, vou pegar senhas, inclusive de ministro. Não. Tá? Ele, com toda certeza, e seu grupo foi contratado por alguém que queria chegar ao poder. Bem, acabaram as eleições, 12 milhões de votos não foram suficientes. Repito, não tenho provas, nem vou dizer que isso é verdade. Não teriam os 12 milhões de votos garantindo a eleição do outro lado. O que aconteceu? O lado que contratou, como seu candidato não ganhou, resolveu dar um calote, não vou pagar. Daí o que esse hack fez? Fez uma matéria. Fez uma matéria e essa matéria originou o inquérito da Polícia Federal para apurar possíveis fraudes nas eleições. Bem, estamos há 2 anos e meio que o inquérito não vai para frente. Tudo que podia ser pedido pelo TSE já foi pedido, já foi informado de forma oficial. Só as informações estão mais do que claras que houve algo errado lá. Se não tivesse nada errado, senhor ministro Barroso, né, presidente do TSE, por que o TSE apagou os logs? Por que, né, apagou as digitais, né, do que foi feito dentro daquela sala, naqueles dias, onde dentro de uma sala secreta, meia dúzia de pessoas contavam o voto no Brasil. Eu não quero falar que, como disse um chefe aí, ditador no passado, né, quem ganha eleição não é quem vota, é quem conta os votos. Não queremos isso. Agora, o ministro Barroso, quando fala isso, que é muito semelhante ao que Zé Dirceu disse, até nós sabendo a vida pregressa do senhor Barroso, né, que ele lá atrás foi advogado, é direito dele advogar para quem quiser. Advogou para o terrorista Cesare Battisti, dizendo que era inocente. Quando o Cesare Battisti foi pego na Bolívia e foi para a Itália, a primeira coisa que ele fez foi confessar os seus crimes. Agora, aqui no Brasil, para a esquerda, ele é um ídolo. E com toda certeza, essa defesa do Battisti ajudou a ida do Barroso para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito, eu não vou atacar a honra de quem quer que seja para dizer que eu estou certo ou eu estou errado. Mas vejo as bandeiras que o Barroso defende. Há pouco um colega de vocês falou em família. Tá? Para o Barroso, foi votado em dezembro, no Supremo Tribunal Federal, o direito das amantes. Alguém sabe o que é isso? O direito das amantes, o que o Supremo votou? Por 6-5 não passou. Né? Um dos perdedores foi o Barroso. O que é direito das amantes? Morre o seu João, deixa a esposa grávida com 2 filhos. Aparece uma mulher lá e fala, olha, ele, no serviço, tinha um caso comigo. A gente ia para um cantinho lá e fazia amor. Essa mulher passa a ter o direito à metade da pensão e dos bens do seu João que faleceu. E a dona Maria, que está grávida e com 2 filhos, para cuidar da vida dela. Esse é o sentimento de família por parte do senhor Barroso. O senhor Barroso defende também a liberação das drogas, como se as drogas fossem uma solução para o Brasil. Ele defende o aborto. Ele defende a redução do estupro de vulnerável. O que é isso? Se hoje uma menina de 14 anos tem relações sexuais com um marmanjo, isso não é estupro. Ele quer passar isso para 12 anos. Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu fico imaginando minha filha no ano que vem, porque ela não tem noção ainda das coisas, se relacionando sexualmente com um marmanjo. Eu vou ter que aceitar numa boa? O Supremo Tribunal Federal, com voto de Barroso, diz que com 12 anos a menina sabe o que faz, mas o seu Barroso é contra a redução da maioridade penal para criminosos de 16, 17 anos. Então isso é o seu ministro Barroso. É essa pessoa que foi para dentro do parlamento e convenceu a maioria dos líderes partidários fazer com que os seus liderados votassem contra o voto impresso, que seria uma forma de nós garantirmos eleições limpas e democráticas no ano que vem. Então, e o que eu faço? Com todo respeito, para mim é mais fácil ficar do outro lado ou ficar omisso. Já recebi 2 notícias crime lá do TSE para o Supremo Tribunal Federal. A primeira por não ter apresentado provas. Só a de São Paulo é uma prova, é um indício fortíssimo, é uma prova. O elemento sai de um quarto, tem uma pessoa morta com uma faca na mão suja de sangue. A princípio, essa pessoa tem 99,9% de chance de ser que matou aquela pessoa. Eu não vou... E outra notícia crime também é porque eu teria divulgado o
inquérito que corria em segredo de justiça por parte da Polícia Federal. 2 anos e meio depois, não se tem notícia disso. O inquérito não chegou no final da linha, mas nós conseguimos, junto com o deputado Felipe Barros, aí do Paraná, as informações de que comprovam que algo de errado aconteceu por ocasião do primeiro turno das eleições e também por ocasião do segundo turno das eleições de 2018. E dizer a vocês, os indícios são fortíssimos de fraude das eleições em São Paulo, assim como em outros municípios do Brasil. O TSE afirma assim embaixo que pode ter havido manipulação de dados na eleição suplementar de APLB Rio de Janeiro. Nós vamos esperar acontecer de novo em 22 eleições dessa forma, que poderiam, eu não estou afirmando, poderiam também fraudar eleições para alguns governadores, para alguns senadores. E nós vamos conviver com essa sombra da dúvida? E não é sombra não me entender, isso aí é tempo fechado. Por que se negam? Por que alguns parlamentares resolveram votar contra o voto impresso baseado no quê? Se nós estamos oferecendo mais uma maneira de garantirmos a lisura por ocasião das eleições. Então isso aí a gente não pode deixar de falar. Não, lógico, vou diminuir a pressão da minha parte, vou diminuir a pressão sim, porque tem muita coisa para fazer pelo Brasil, né? Mas não podemos esquecer, porque se esse pessoal conseguir o ano que vem, não me cobre nome de país, por favor, botar alguém sentado na minha cadeira presidencial, mais simpático a outras ideologias, porque alguns poucos países têm interesse enorme no Brasil. Nós seremos uma fazenda desse país. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida com quem esse possível eleito ano que vem, com esse tipo de votação eletrônica, sempre teve ligações? Ele sempre esteve na Venezuela, apoiando Chávez Maduro, lá em Cuba, apoiando também lá a ditadura da família Castro. Ele disse há tempo atrás que na Venezuela podia faltar tudo menos democracia, e é muito importante agora, meus prezados jornalistas, nós devemos aprender com o erro dos outros. Tá certo? E nós vimos Cuba, 59, Venezuela, começou muito bem em 2009, em 99, depois foi deturpando, inclusive com votações da Smartmatic, exatamente dessa forma, e estamos acompanhando agora a Argentina, a nossa querida Argentina. Eu torço para que todos os nossos países da América do Sul aqui sejam prósperos, democráticos e saudáveis. Mas a verdade é outra. Já tem médicos argentinos fazendo revalida no Brasil. A elite da Argentina já começa, alguns já saírem do seu país. Lamentavelmente, parece que no tocante à economia, não tem como salvar a Argentina. Nós não queremos fazer no Rio Grande do Sul uma operação acolhida para argentinos, como fizemos em Roraima para venezuelanos. E quando se fala em Roraima, eu já paguei missão, né? Nós vamos começar a apresentar brevemente imagens das centenas de pessoas que fogem a pé da Venezuela para o Brasil. Passa por Santa Helena, Venezuela, vai para Pacaraima, ali é feita então a reunião desse pessoal, o Brasil, e a gente divide, pulveriza para o Brasil. A maioria das pessoas que chegam lá em Pacaraima são mulheres, muitas grávidas, com crianças pequenas no colo, 2, 3, 4, 5 anos de idade, com uma trouxa de roupa na cabeça e uma mala nas mãos. Elas são mineradas ao longo do percurso. Arranca o dinheiro que ela tem. Muitas são obrigadas a se prostituir para alimentar sua família. Eu quero perguntar ao povo brasileiro, é isso que nós queremos para o futuro do Brasil? Afinal de contas, o nome que está sinalizado para ocupar a cadeira presidencial o ano que vem, com esse sistema de votação, que nós queremos ser votação limpa, vai fazer do Brasil o que fizeram com a Venezuela, o que estão fazendo com a Argentina. Olha para onde está indo, vou entrar em detalhes também, o nosso Chile. Eu conversei com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ajudou na economia do Chile lá atrás. E ele sempre dizia, né? Olha, estando bem na economia, na política está bem. Foi demonstrado agora que não basta você estar bem na economia. Você tem que estar bem na questão política também. Agora, nós não podemos esperar acontecer para tomar providência. Por isso, eu venho falando antes sobre o TSE. E geralmente, um chefe de governo, geralmente, tá, ele procura estar do lado do sistema, tá, para tirar proveito disso. Eu não escolhi o sistema, escolhi o lado do povo brasileiro.
Tenho dito, só Deus me tira daqui. Tá? Se o povo continuar me apoiando, como ver que está apoiando, nós vamos até o final da linha. E digo a todos no Brasil, mais importante que a sua própria vida é a sua liberdade. Lute por ela. Porque é fácil você ser comunista num país livre. O difícil, o impossível, é você ser livre num país comunista. E termino, posso continuar a exposição de você, o que eu falei agora há pouco. Se com liberdade está difícil lutar por direitos, imagine sem liberdade. Agora, a vídeo de Agnaldo Vieira, presidente. Agnaldo. Bom dia, presidente. A minha pergunta é muito simples. O senhor até já deu algumas pinceladas aí. Como é que é administrar o país com essa interferência do STF, essa ingerência do STF em assuntos que, por vezes, são de exclusiva responsabilidade do Executivo? Como é que é lidar com esse poder do STF ingerindo sobre ações que são exclusivamente do Executivo? Olha, não é fácil. Até questões simples, né? Indicar o diretor-geral da Polícia Federal, que na lei é atribuição minha. Então o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar para tirá-lo de lá, porque o argumento é que era meu amigo. Eu conheci o Ramagem, né, o delegado da Polícia Federal, logo depois que eu fui eleito, tá, em outubro de 2018. A amizade que eu fiz com ele, que é natural, o chefe da segurança, você tem que estar bem com o chefe de segurança, tem que interagir com ele e tem que confiar nele. Tá? É a pessoa que está cuidando da sua vida e da sua família. Bem, a liminar foi em função de eu ser amigo dele. Bem, se é por ser amigo dele, eu não poderia colocar o general Ramos aqui com um ministro meu, que eu conheço o general Ramos, ele é meu amigo desde 1973. Agora, o que estava em jogo? Eles não queriam uma pessoa, ele, né, no caso, um delegado da Polícia Federal alinhado comigo. E o critério da amizade, da confiança, é em primeiro lugar. É igual quando você casa com uma pessoa, você tem que confiar naquela pessoa, e ela confiar em você. E até eu lancei, né, um tempo atrás, né, falei, olha, certos cargos a pessoa tem que tomar cerveja ou tubaína contigo. Isso demonstra que você, em momentos de descontração, você conhece as pessoas. Bem, essa foi uma das interferências, entre tantas outras, que veio por parte do Supremo. O próprio inquérito que fala da interferência da PF está nas mãos do Alexandre de Moraes. E você pode ver, ele não bota um ponto final nisso, apesar de não ter nada que aponte para possível interferência da minha parte. Ele mesmo agora, Alexandre de Moraes, me botou no inquérito do fake news. Como militar, quem já passou pela casela sabe que a transgressão disciplinar mais grave é faltar com a verdade. Um cabo que falta com a verdade não sai sargento. Tá? Um subtenente também não sai segundo tenente se faltar com a verdade. E um coronel jamais será general se faltar com a verdade. E eu estou sendo acusado de mentir, de criar fake news. Mas não apresento um papel, olha, esse fake news aqui veio lá do presidente da República para tentar desestabilizar não sei o quê, atingir o Supremo, atingir o Legislativo, atingir o TSE. Nada tem no tocante a isso daí. Então, eu agora sou acusado também de charlatanismo e curandeirismo, tá? Mas isso é por parte da CPI. Isso vai para dentro do Supremo. O Supremo vai decidir o que vai fazer, vai encaminhar ao Procurador-Geral da República e vou ver se abre um inquérito no tocante a isso ou não. Agora, várias interferências existem fora da casinha deles. O Supremo está para decidir, por exemplo, a questão do marco temporal. Alguém pode achar, não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Nós temos um limite para demarcar, no tempo, para demarcar a terra indígena. E, no nosso entendimento, que qualquer um leigo pode tomar conhecimento, está definido na Constituição. O que o Supremo está para decidir, e o relator, o ministro Barroso, que não tem mais marco temporal. Eu estou olhando para vocês aí, se no fundo aí do prédio de vocês tiver um terreno, se um índio resolver montar uma oca dele de um dia para o outro e acordar, no dia seguinte você tem que demarcar como terra indígena isso aí. Nós temos 14% do território brasileiro demarcado como terra indígena. E isso equivale a uma área maior que a região sudeste. Imagine uma área maior que a região sudeste. São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Só a reserva Yanomami, que tem mais ou menos 10 mil índios, equivale ao dobro do estado do Rio de Janeiro. O dobro do estado do Espírito Santo. Mais de 3 vezes o estado de Sergipe,
Alguém acha que isso é um absurdo ou não é? Agora, você pode ver, só tem grande terra indígena em área rica. Essa região, Yanomami, Raposa, Serra do Sol, é as mais ricas do mundo nos mais variados minerais. Você pega o mapa metalogenético, que ele é colorido, de acordo com o mineral que tem embaixo da terra, você vai ver que lá tem de tudo. Você pega ali, por exemplo, o Vale do Rio Cotingo. Olha o que eu vou falar para você. Nós estamos na maior crise ideológica da história do Brasil. Isso influencia na ponta da linha, no preço de tudo. Vem inflação atrás disso, porque a energia sobe de preço. Porque ela vem agora das termoelétricas, que é de diesel, aí, de óleo. Tá? Só o Vale do Rio Cotingo, você pega uma área de mais ou menos, uma extensão, que é o Rio Perene. Tem água o ano todo. Raramente tem seca lá. Você pega o Vale do Rio Cotingo, 12 quilômetros. Você tem uma diferença de nível, uma cota de 600 metros. Isso daria para você botar geradoras de energia ali para abastecer todo o Nordeste e toda a região Norte. Mas você não pode fazer nada porque é uma terra indígena. As terras indígenas tiveram um grande impulso lá no início dos anos 90, onde eu apelidei de indústria das demarcações de terras indígenas. E o que aconteceu naquela época, aconteceu semelhante ao voto impresso agora. Olha a semelhança. Quando o ministro Jarbas Passarinho da Justiça assinou a portaria para começar a demarcação de reserva Yanomami, em 92, eu apresentei meus argumentos. Eu estava na Comissão de Defesa Nacional, que tinha outro nome naquela época, acho que era Segurança Nacional, e o projeto de decreto legislativo meu era para tornar sem efeito, né, a portaria do ministro da Justiça, que demarcava a reserva Yanomami. O que eu levava em conta naquele momento era a extensão da área, e tínhamos um projeto que veio lá do governo Sarney, juntamente com o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, para demarcar essa reserva em pequenos círculos, que atendia a todo mundo, sem fazer com que nós perdêssemos a soberania daquela área com as reservas indígenas. Eu recebi um elogio em negrito do jornal O Globo naquela época. Fiquei felicíssimo. Tá? Não tinha mídias sociais naquele tempo. Eu recebi um elogio do jornal O Globo em negrito, né, em destaque, que eu estava certo, contrário à proposta da demarcação reserva e Yanomami. Fiquei felicíssimo. Mas o que aconteceu no ato contínuo? Lá, alguns ministros do governo, naquela época, né, foram para dentro do parlamento, na comissão, e debocharam de mim. Ou seja, o que estava tudo certo, em tornar sem efeito a portaria que deu início à reserva Yanomami, foi exatamente ao contrário. Por pressão de fora, perdi aquela votação. E temos hoje em dia uma área lá, Yanomami, riquíssima, com 10 mil aproximadamente, que os visitei no começo desse ano, né? E eu perguntei para eles, o que vocês querem? Queremos internet. Índio não quer mais apito, nem espelho, nem nada. Quer internet. Já botamos internet nessa parte da reserva Yanomami. A mesma coisa perguntei para os tucanos do lado. Queremos internet. Temos um projeto dentro da Câmara, que nasceu lá do ministro Bento, das Minas e Energia, para dar direito ao índio, né? Para dar ao índio os mesmos direitos que o fazendeiro do lado tem na sua terra. Ele pode fazer uma pequena central hidrelétrica, até aproveito, elogio o governador Ratinho aí por ter realmente investido nessa questão de PCHs aí no estado do Paraná. Se ele quiser garimpar, ele vai garimpar. Se quiser arrendar a tua terra, ou ele mesmo plantar, como fazem os parecidos em Mato Grosso, como fazem os baiquiris, como já estão fazendo os caiapós, que fácil daí. Hoje, inclusive, por volta das 3 da tarde, está dormindo meu assessor aí, por volta das 3 da tarde, vão ter uns 300 índios aqui na Praça dos Três Poderes, para apoiar o nosso projeto, que querem liberdade para trabalhar. O índio, até há pouco tempo, era tratado, me desculpe o termo baixo, né? Me desculpe, né? Como animais em zoológico. Ela fica lá na sua reserva, serve para fazer turismo, né? Os outros povos vêm, em especial de fora do Brasil, vêm, visitam o índio e vai embora. Vê o índio e vai embora. Nós estamos mudando isso aí. Mas quero deixar bem claro que a questão dos parecidos começou lá atrás. Um grande incentivador disso aí é o deputado Medeiros, de Mato Grosso, que tem me assessorado com esse tipo de informação. Então, esse é o Brasil, essa é a política que a gente quer fazer. Agora, hoje em dia, o que acontece, e muito no Brasil? As terras riquíssimas, especial em diamante, são exploradas. E de vez em quando você vê a apreensão, né, de quantidade enorme
de diamantes em estado bruto saindo do Brasil. E nós queremos regularizar isso aí com esse tipo de trabalho. Então, essa questão indígena, tá, tem a ver com todos nós. O marco temporal, que o assunto é esse, né, interferência, o Supremo Tribunal Federal, né, os ministros, a maioria, não pode votar com o coração, tem que votar com a razão. Uma questão tão importante como essa. Quanto mais terra você demarca, mais você sufoca o agronegócio, que é a locomotiva da nossa economia. Porque você demarca uma terra aqui, quem produz aqui, para trazer para cá, vai ter que contornar. Como estamos fazendo um grande contorno de 140 quilômetros numa reserva indígena em Mato Grosso, que uma produção enorme de mantimentos não pode passar por meio da reserva, que teríamos que asfaltar 50 quilômetros. Então, como não se pode asfaltar 50 quilômetros por decisão da Justiça, essa não foi do Supremo Tribunal Federal, você tem que fazer um contorno de 140. Você faz as contas, mais 90 quilômetros. O bitrem vai e volta. Então, são 180 quilômetros. Eu vou chutar aqui, 3 quilômetros com litro de diesel, mais 60 litros de diesel. Vezes aí, R$4, R$240 a mais no frete para levar aquilo para um porto. Ou mantimentos para via de um local para ali o Mato Grosso. Então, a interferência, tá? Eu acho que o Judiciário, o objetivo, a missão do Supremo Tribunal Federal, que tem que existir o Supremo, tem que existir, mas é tratar das questões constitucionais. E alguns poucos, como o Barroso, faz política. E ninguém pode dizer que eu não estou falando a verdade, porque ele foi para dentro do parlamento para decidir a questão do voto impresso. Então é difícil você realmente governar o Brasil. Temos problemas, sim. Inflação veio com a pandemia, tá? Porque para o mundo todo, não foi só para o Brasil. Agora, fica difícil governar o Brasil. Você pode ver a CPI, senadores falando grosso. Por que não nos procuraram no passado? Olha, está errado aqui, está lá, vamos corrigir aqui. Não fizeram nada. Ficaram tranquilos, home office, em casa. E, de repente, resolveram, vamos fazer uma CPI. Mas para fazer tem que ter um apoio do Supremo. Daí foram no Barroso. O Randolph Rodrigues foi no Barroso e o Barroso determinou que o Senado abrisse a CPI da Covid. E está essa CPI perturbando a gente, atrapalhando o tempo todo. Você vê o ex-ministro aí, o general Pazuello, ele pegou uma bomba, foi uma missão. Problema de saúde sempre tiveram no Brasil. Somou-se a isso a questão da pandemia. Ele trabalhava 24 horas por dia, de segunda a segunda. E agora tem ações contra ele, dizendo das omissões dele. Ele apagava incêndio de qualquer lugar. Ele foi o responsável pelos grandes contratos assinados no ano passado, para receber esse ano, porque não tinha como entregar vacina no ano passado. E o tempo todo é uma perseguição, né, por parte de alguns ministros, que atrapalha a mim e atrapalha o Brasil. 8 horas e 52 minutos. 8h52, eu quero agradecer a entrevista exclusiva que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está fazendo aqui para a Jovem Pan Maringá. Presidente, a gente está falando aí para basicamente 4 milhões de ouvintes, mais o estado do Paraná todo, nos acompanhando também pela Rede TV Paraná, além das pessoas que nos acompanham pelas plataformas na internet. O senhor quiser dar uma palavra aí para o povo de Maringá e para o povo do Paraná, fica à vontade. Eu vou dar no geral. O Paraná sempre me tratou muito bem, não só o governador, bem como os parlamentares, o povo. Né? Eu agradeço a forma carinhosa que me trata, se bem que, graças a Deus, isso é no Brasil todo. E dizer que mais que acreditar no Brasil, cada um tem que fazer a sua parte. Tá? Um homem só não vai salvar a nação. Eu estou com o povo, né? Uso até o slogan aí do Grêmio lá do Rio Grande do Sul, que eu torço para que saia da zona de rebaixamento. Né? Eu estarei, né, onde o povo estiver. Né? Enquanto vocês estiverem me apoiando, eu estou com vocês. Não vou fazer o mais fácil. Estou fazendo o mais difícil, que entendo ser o certo. Então agradeço a todos, especial a Jovem Pan aí, que está nos ouvindo. E vamos tocar o barco. Tá? O Brasil é nosso. E eu acredito nessa pátria, e acredito nesse povo. E concluo dizendo, hoje nós temos um presidente da República que acredita em Deus, que respeita seus militares, que defende a família e é leal ao seu povo. Um grande abraço a todos, muito obrigado, Jovem Pan, pela oportunidade.